questão de não haver favelas, né? Como que a gente vai acabar explicando isso? O primeiro fato é a Revolução de 49, ela tem plantado uma reforma agrária massiva no país. A reforma agrária, ela não é somente um instrumento de, como diria Lenin, vamos dizer assim, outros clássicos da teoria econômica do desenvolvimento da agricultura, né? Não é somente um meio para a formação de um mercado interno, tá? A reforma agrária também ela é um instrumento de governo para a planificação da dinâmica territorial do país. Então, a reforma agrária ela cria condições para uma racionalização da dinâmica territorial. As pessoas acabam se perguntando: é possível um país crescer sem reforma agrária? É possível um país crescer sem reforma agrária. Não existe, a reforma agrária ela não é um pré-requisito para o crescimento econômico. Agora, a questão é que quem cresce sem uma prévia reforma agrária, né, que é a chamada Via Prussiana, em que os latifundiários feudais tomam o poder, como na Alemanha e no Japão, e de cima para baixo promove a modernização sem fazer reforma agrária, né, porque eles são senhores feudais, é que países que têm essa dinâmica de acumulação, elas têm um dilema, ou seja, esses países não podem parar de crescer durante décadas, porque senão pode se amontoar muita gente nas periferias das cidades, então tem que estar crescendo o tempo inteiro para absorver a massa de pessoas que saem do campo para a cidade de forma um tanto quanto descontrolada. É o caso brasileiro, que cresceu de forma durante 50 anos assim a uma média altíssima de crescimento econômico, entre 30 e 80, e desde 1980 o Brasil, desculpa eu sair um pouco do assunto da China, mas é bom explicar isso. O Brasil passa por uma dinâmica, o país não somente deixa de crescer, né, na década de 80, né, crescer dos mesmos patamares anteriores, mas a própria industrialização brasileira ela foi se tornando poupadora de mão de obra, né? Então, aquilo que o Marx chamava de crise de superpopulação agrária se transforma em crise de superpopulação urbana. Então, o Brasil vira essa bomba relógio que é a questão urbana brasileira. Como se resolve isso? Aí é um tema para outro vídeo, que eu posso falar só do Brasil e essas questões, eu posso responder isso, tenho uma ideia sobre isso. Então, paramos de crescer e, ao parar de crescer, a Via Prussiana acaba virando uma bomba social. Então, a China ela faz uma reforma agrária que ajuda na racionalização do processo da dinâmica territorial do país. Só que eles implementam um sistema em 1949 chamado HUKOU, H-U-K-O-U. É um sistema que aqui para o Ocidente ele é ultra polêmico, porque é um sistema que ele obriga as pessoas a terem um passaporte interno e elas são praticamente proibidas de sair de trabalharem fora da sua cidade, da sua região, da sua aldeia. Isso serve para desencorajar a migração campo-cidade, né? E também dar condições de Estado de locar geograficamente a força de trabalho. Vem a polêmica, isso é coisa de uma ditadura, que é contra as liberdades individuais. Aí nós temos que pensar como figuras que pensam em um dia administrar um Estado. É a forma como eu penso. Administrar um Estado é muito diferente de administrar um DCE, um centro acadêmico. Para um país com 600 milhões de habitantes na época de 49, essa medida foi fundamental. Isso garantiu com que a China não se transformasse em uma grande favela. Eu concordo com a política do HUKOU. Isso fere as liberdades individuais? Aí vem aquela velha discussão que nós fizemos uma vez, no vídeo da Hannah Arendt, da liberdade real e liberdade formal, ou seja, essa separação positivista que Hegel e que Marx superam essa separação. Por exemplo, nem em Hegel nem em Marx existe a separação entre liberdade real e liberdade formal, e nem entre liberdade individual e liberdade coletiva. Isso não existe em Hegel e Marx. Uma boa comparação com a China, por exemplo, é a Índia, né? A Índia é um país que tem taxas de crescimento semelhantes à da China. A Índia ela é colocada pela imprensa OTAN como um contraponto à China, porque a Índia é uma democracia, porque as pessoas votam a cada 4 anos para o presidente, e a China é uma ditadura. É um país que tem uma população similar à da China, né, em um território também grande, mas não tanto quanto a China. Só que, ao contrário da China, atualmente a Índia tem dados sociais assim, muito ruins. Além de mais, né? Vamos aqui pegando a cabeça não para, né? A China faz a Revolução em 49 e a independência da Índia em 48, né? Enquanto a China não tem favelas, a Índia tem 35% da sua população, segundo o Banco Mundial, vivendo em favelas. A população urbana vivendo em favelas. Isso leva, por exemplo, aquelas imagens de cidades como Madras, como Nova Delhi e outras cidades, são verdadeiras favelas urbanas. Não estou aqui criticando a Índia, fazendo juízo de valor disso, apenas demonstrando que existe isso, que a China é um modelo alternativo de racionalização das relações campo-cidade.